Graça e paz, amados. Bom estarmos juntos mais uma quinta-feira para orarmos, louvarmos ao Senhor e declarar a Deus o nosso amor por Ele. Então você convide aqueles que estão na sua casa para juntos louvarmos a Deus, entoarmos louvores, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos começar o nosso culto lendo a palavra de Deus que se encontra em Salmo 145, vários textos dela que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grandes são, Senhor, as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Declare ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Amém? Só o nome do Senhor, Ele é santo, santo, santo. A palavra de Deus conta para cada um de nós, em Mateus capítulo 8, as experiências dos discípulos que estavam no barco diante da tempestade. Nós estamos vivendo dias difíceis e com certeza nós precisamos a cada dia clamar ao Senhor e pedir pelo seu auxílio, pela sua presença. E nós vamos continuar adorando a Deus e louvando a Deus com esse cântico que traz uma mensagem maravilhosa. Eu posso clamar, Senhor, porque eu não vou naufragar, porque Tu estás comigo.
O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que opera e os milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, declarar a Ele o que temos, passado e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que Tu nos deste, porque é obra das Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que têm sido renovadas a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido um Deus presente em nossas vidas.
Ó Deus, vai de encontro à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Ajuda cada uma de nós, Senhor, a crermos e acreditar que amanhã será melhor. Fica conosco, Pai, nos ajuda a crermos e acreditarmos que Tu estás no controle de toda a nossa vida. Ó Deus, abençoa a nossa nação. Toma conta de cada um daqueles que estão enfermos. Traz o alívio, traz, Senhor, a cura, porque Tu és o Deus do impossível. E nós cremos que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Fica conosco e tão somente recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em Teu nome nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Nós vamos continuar adorando a Deus, mas vamos ler um texto da palavra de Deus em 2 Samuel, em Salmo 91, Isaías e Salmo 146, que diz: o Senhor é meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva. Tu és o amparo e o meu libertador. Nós vamos louvar a Deus com o cântico do cantor cristão, Abrigo Perfeito. Deus me guiará, Deus me guiará. Sim, Deus me guiará. Vamos juntos adorar o Senhor. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho paz, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder, tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardada estou andando em seu amor, abrigada em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará,
o Senhor nos abençoe. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Espero que você esteja aí confortável na sua casa. E agora nós juntos vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu queria pedir a você que aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no Salmo 124. Nós vamos ler todo o Salmo. É um salmo pequeno, apenas 8 versículos. E nós vamos ler todo o salmo. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do Senhor, da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a Deus por isso. Esse salmo, Salmo 124, é um salmo escrito por Davi. E muitas vezes nós achamos que naquele momento de dificuldade, Davi parou e escreveu um salmo. Na verdade, ele escreveu momentos depois, em outro momento, depois do seu sofrimento, se lembrando dos livramentos que o Senhor tinha lhe dado, ele escreveu alguns dos salmos. E esse é mais um dos salmos escritos por Davi. E esse Salmo 124, em algumas Bíblias, ele vem uma anotação em cima dele. Vem assim, cântico de peregrinação. Na minha tem cântico de peregrinação. Em outras tem salmo de romaria. O que isso quer dizer? Que é uma canção, como nós sabemos, o salmo. Salmos são canções. E é uma canção de passagem, de peregrinação. Então, Davi escreveu esse salmo para que ele fosse cantado em uma peregrinação para Jerusalém. Então, quando as pessoas, os judeus, os israelitas, eles estivessem indo para Jerusalém, para a cidade santa, nessa caminhada, eles iriam cantar essa canção. E o que é que essa canção ele nos traz? Ele nos traz uma palavra sobre livramento da mão do Senhor. O Senhor tinha livrado o povo e por esse motivo eles estavam alegres, cantando e se lembrando das maravilhas que o Senhor tinha feito. Nenhum fato é nitidamente narrado, explicitamente narrado nesse salmo, mas aqui nós podemos nos recordar de momentos em que o Senhor livrou o seu povo. Aqui no salmo nós vemos o salmista, ele falando sobre 4 perigos: engolidos vivos, águas violentas, dilacerados por presas e armadilhas. E aí ele diz, que se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. Essa passagem ela vem dita antes de um versículo que ele vai falar sobre águas violentas. Então, nos leva a crer que Davi, nesse momento, estava se lembrando de quando o povo, não bem antes dele, não no período dele, mas muito antes, quando o povo foi liberto do Egito.
E quando o exército de Faraó veio com toda a sua fúria, com toda a sua ira, para pegar, né, os hebreus que estavam indo embora, que tinham acabado de ser libertos. E o salmista aqui, Davi, ele diz no seu salmo, né, eles teriam nos engolido vivos, né? Eles estavam tão enfurecidos pela morte dos seus primogênitos, pelas 10 pragas que tinham vindo sobre os egípcios naquele momento, que se eles tivessem alcançado o povo de Deus, grande teria sido a matança, a derrota do povo, a atrocidade que iria acontecer naquele momento, porque eles estavam furiosos, porque os seus filhos tinham morrido. E muito mais, né? Os seus primogênitos, então a sua descendência, a sua linhagem, a honra das suas casas tinha sido tirada, os seus filhos tinham morrido, e eles estavam enfurecidos. E assim como diz o salmista, quantas vezes nós não passamos por momentos assim, em que nós achamos que vamos ser engolidos vivos? Existem dias em que os problemas, eles parecem que nos cercam, e que notícia a notícia vai chegando, problema a problema vai explodindo na nossa cara, e nós nos encontramos em momentos como esse, em que nós achamos que vamos ser engolidos por tantos problemas. Mas em dias assim, se o Senhor não estiver do nosso lado, o que será de nós? Mais adiante, o salmista ele fala sobre águas violentas que o teriam afogado. E aí nós nos lembramos do momento da travessia do Mar Vermelho. Se Deus não tivesse segurado aquelas águas e formado um corredor para que os israelitas, os hebreus, tivessem passado e tivessem sido libertos do cárcere, do exílio ali, do período em que eles são escravizados por 400 anos no Egito, se Deus não tivesse segurado aquelas águas, eles teriam se afogado, não teriam conseguido escapar dos seus inimigos, e se tentassem contra aquele mar, eles teriam se afogado. E foi exatamente o que aconteceu com os egípcios, quando vieram após eles. Após a passagem deles pelo mar, quando os egípcios tentaram passar, as águas vieram, as torrentes violentas, e os afogaram. E o exército do faraó morreu afogado naquele momento. Quantas vezes nós nos sentimos afogados pelos nossos sentimentos maus? Uma vez eu conversando com uma pessoa que disse para mim que tinha ataques de ansiedade e que achava que já estava começando com uma depressão. E eu perguntei para essa pessoa como é que era a sensação de ter um ataque de ansiedade. E a pessoa falou para mim que era como se estivesse se afogando no seco. Essa foi a descrição dessa pessoa. Ela disse que o sentimento de desespero toma conta do seu coração e o ar começa a faltar, e é como se ele estivesse se afogando, mas sem nenhuma água. E quantas vezes nós passamos por momentos assim, momentos em que os sentimentos tomam conta dos nossos corações, tomam conta da nossa alma, e parece que eles vão nos afogar, parece que nós vamos perecer naquele momento, porque o desespero, a solidão é tão grande que vai nos sufocando, e parece que nós vamos nos afogar em tamanho desespero. Passamos por dias difíceis, e é muito comum que pessoas estejam passando por isso, por momentos em que o desespero toma conta do seu coração e que parece que nós vamos nos afogar, a tamanha dor, a tamanho desespero, a tamanha ansiedade
pelas dificuldades que nós passamos a cada dia. Depois, o salmista, ele fala sobre ser dilacerados. E ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Aqui, Davi está se recordando como se fosse um momento de caça, como se fosse um momento, aquele momento da caça selvagem, em que a presa, né, uma lebre, um coelho, fugindo do leão, desesperadamente, e que se o leão pegasse a presa naquele momento, seria fatal. Se as presas, né, do caçador, daquela fera, alcançasse a presa, a lebre, o coelho, seria fatal. E ele diz aqui: bendito seja o Senhor, que não deixou que nós fôssemos dilacerados. Quantas batalhas Davi enfrentou? Quantos momentos difíceis em que muitas vezes o exército de Davi era menor do que o do seu inimigo, mas mesmo assim o Senhor lhe concedeu a vitória. Quantas vezes a derrota, o fracasso, a dilaceração do seu corpo era iminente em meio àquelas batalhas, mas mesmo assim Deus o fez sair vitorioso, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Davi, o Senhor estava com o seu povo, e por isso eles sobreviveram diante de tantas dificuldades, diante de tantas adversidades, diante de tantas batalhas. Deus fez com que o seu povo saísse vitorioso. Assim acontece nos nossos dias hoje. Às vezes nós nos encontramos doentes e achamos que aquela doença, aquele mal, vai nos despedaçar, que o nosso corpo irá padecer, que aquele será o nosso fim, mas nós devemos sempre nos lembrar que o Senhor está ao nosso lado. É com essa frase que o salmista começa, essa frase que Davi começa o salmo: se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que é que será que teria acontecido? E é em momentos como esse, em que nós achamos que vamos ser dilacerados, que as presas, né, do nosso inimigo, as doenças, as dificuldades que nós encontramos, e nós achamos que vamos perecer naquele momento. E nós temos sempre que nos lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Por último, Davi ele fala sobre um pássaro que escapa de uma armadilha. Um pássaro que escapou de uma armadilha do caçador. Quantas vezes, né, Davi ele foi perseguido por Saul e por pouco ele conseguiu escapar. Quantas vezes, né, Saul perseguiu, tentou matar Davi e de uma forma milagrosa Davi conseguiu escapar. Conseguiu se livrar como um pássaro que se livra da armadilha do caçador. É quase impossível um pássaro conseguir escapar. Se você já viu, né? A gente chama de um açapão, açafrão. Não, açafrão é um tempero, né? Um açapão ali para pegar pássaros, né? O caçador ele vai lá e arma a sua armadilha e coloca. E é certeiro, o pássaro ele pousou a armadilha, ela se fecha naquele momento e ali não tem mais escapatória. E o que é que poderia fazer com que o pássaro ali escapasse dessa armadilha do caçador, né? Seria muito pouco provável. E Davi faz essa comparação, que a armadilha era incerta, mas o Senhor o livrou. Nós muitas vezes na vida nos encontramos diante de armadilhas.
diante de tentações, diante de situações que nós às vezes achamos que é a melhor oportunidade, que essa é a melhor opção. Às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça conosco e nós acreditamos, nos iludimos que aquela era a melhor opção. E a gente é livrado por Deus daquilo e amanhã ou depois nós percebemos que aquilo, na verdade, era uma armadilha e que Deus, mais uma vez, nos livrou do mal, que mais uma vez nós fomos poupados. Esse é um salmo que traz muito conforto aos nossos corações e nós devemos sempre nos lembrar dele nos momentos de dificuldade, porque Davi ele gasta tempo falando sobre diversas situações em que Deus proveu livramento para ele e para o seu povo. E quando nós estamos passando por dificuldades, o que nós devemos sempre nos lembrar é não daquilo que pode dar errado, mas devemos sempre nos lembrar de tudo aquilo que deu certo, de todos os momentos que Deus nos livrou. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, nesse momento, você tem muitas coisas para se lembrar. Quantas vezes Deus livrou você? Quantas vezes Ele lhe ajudou? Quantos problemas você enfrentou? Quantas vezes você achou que ia ser engolido pelos seus problemas e Deus trouxe solução para a sua vida? Quantas vezes você achou que ia se afogar em meio a tantos sentimentos ruins? Mas Deus, com seu Espírito Consolador, trouxe conforto ao seu coração e lhe livrou desse momento, desses sentimentos. Talvez você tenha passado por alguma doença, alguma enfermidade que você tenha achado que ia perecer naquele momento. Algum acidente, mas o Senhor foi lá e livrou você daquela situação, daquele mal que era certo para a sua vida. Quantas vezes você se iludiu achando que aquilo era a melhor opção para você? Quantas vezes você se iludiu, você se encantou com a armadilha que estava preparada para você? Porque a armadilha, ela sempre é tentadora. O pássaro, ele cai na armadilha porque ele é atraído pelo alimento. Ele acha que aquele é a fonte de alimento fácil. E ele é atraído e ele cai na armadilha. E quantas vezes nós, como pássaros, iludidos, achamos que aquele momento era um momento fácil, oportuno, de ganhar alguma coisa, de se dar bem. E aquilo não aconteceu. E você foi livrado. E depois você descobriu que, na verdade, foi um livramento do Senhor. Que aquilo era uma armadilha e ia lhe provocar um mal. E o salmista, ele termina dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi aqui ele traz, nesse salmo, duas afirmações, duas verdades fundamentais na palavra de Deus. A primeira delas é que Deus é o único capaz de nos salvar. Não é o nosso próprio esforço, não é a nossa esperteza, a nossa sabedoria, a nossa força que pode nos livrar. Aquele que pode nos salvar verdadeiramente é o Senhor. Deus é o único que pode produzir salvação para as nossas vidas. E a segunda verdade que Davi nos traz é que o único meio dessa salvação é a confiança em Deus. Todas as experiências que Davi passou, todas as experiências que o povo de Deus passou de livramento, de vitória, de salvação, foi porque eles confiaram no único que podia salvá-los. Confiar no Senhor é o único meio
de ser salvo por Ele. É muito interessante como Davi traz esse salmo, porque ele começa esse salmo com, eu queria pegar o começo e o final desse salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. O nosso socorro está no nome do Senhor. Ele começa com um questionamento e termina com a resposta. Ele começa fazendo uma pergunta. Se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse com você, o que seria de você hoje? Aonde você chegou? Aonde Deus colocou? Onde Ele firmou os seus pés? E ele termina respondendo essa questão, que é o Senhor, que é o nosso socorro. É Ele quem nos traz conforto, quem nos traz livramento. E eu queria terminar essa mensagem com o versículo de Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você, e a prova de que Ele está com você, é que Ele te amou de uma forma tão especial, tão indescritível, que Ele foi ao ponto de dar o seu próprio Filho por você. A prova que nós temos que Deus está conosco é a aliança que Ele fez conosco na cruz do Calvário, em que não foi o sangue de animais que foi derramado, mas foi o sangue do seu próprio Filho. E ali estava a nova aliança, uma aliança perpétua, que não dependia dos homens, mas que foi feita apenas diante de Deus, apenas dependendo do Senhor. A antiga aliança dependia da obediência dos homens e do sacrifício dos animais para perdão dos pecados. Mas na nova aliança, não depende de nós, depende apenas dele. E não foi sacrifício, não foi sangue de animais, foi o sangue do seu Filho, foi o sangue de Cristo que escorreu naquela cruz para nos salvar, para verdadeiramente nos tornar salvos. Nós fomos salvos, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Isso é motivo mais do que suficiente para estarmos sempre com os corações contentes e alegres, nos lembrando de todos os livramentos que o Senhor trouxe até nós. Que essa palavra traga conforto ao seu coração e que nos momentos de dificuldade você possa sempre se lembrar: se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse com você, o que seria de você? Amém? Que Deus abençoe a sua vida.